Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui nesse domingo maravilhoso preparado pelo Senhor para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós iniciarmos, vermos o assunto da lição dessa manhã, feche os seus olhos e junto comigo vamos orar, clamar ao Senhor a sua graça e misericórdia. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a tua santa palavra. Senhor, quão doces são essas palavras para a nossa vida. Como nós amamos a tua palavra, como nós amamos ao Senhor, a sua obra, o seu reino. Senhor, nesse momento, fala profundamente para nossos corações, para nossas vidas e nos ajuda, Senhor, derramando uma porção da tua sabedoria para nós compreendermos o assunto, aplicá-lo em nossa vida e guardá-lo todos os dias até o teu retorno. Pai, nós pedimos, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre um assunto maravilhoso. Os irmãos já estão comigo há 10 lições com os nossos professores, com a Escola Bíblica Dominical. E lembrando, os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, nós estamos falando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Deus tem usado o pastor Elianai Cabral, é o escritor desse trimestre, preparou essas lições maravilhosas e nós estamos vendo, né, irmãos, como Deus tem usado a sua palavra para tratar questões tão incomuns, mas muitas vezes imperceptíveis dentro do nosso ambiente familiar. Nós já falamos sobre luto, já falamos sobre motim, sobre inveja, sobre ciúmes e hoje a lição de número 11 vai falar sobre os prejuízos da mentira na família. Irmãos, que assunto único e importante para nós. A nossa lição de número 11, o textual encontra-se em Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 9, que nos diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. A nossa verdade prática diz que a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Irmãos, que assunto tão importante para os nossos dias, né? Façamos nesse momento a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar aí comigo na sua lição da Escola Bíblica Dominical ou na sua Bíblia Sagrada. A nossa leitura encontra-se em Atos, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos juntos fazer essa leitura. Com certeza Deus tem algo a nos ensinar nessa manhã através desse texto, que nos diz assim, Atos 5 e 1, nos diz a palavra de Deus: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram-o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: sim, por tanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Irmãos, que passagem emblemática, né? Uma passagem dura,
que contém aqui um fato, um acontecimento complicado, mas que a palavra de Deus nos ensina muito através desse episódio. Será o texto base para nós entendermos os prejuízos que a mentira causa dentro do ambiente familiar. Então eu convido a você, amado irmão, irmã, para junto comigo nós recebermos o nosso irmão, o nosso professor Anderson, que será o instrumento de Deus nessa manhã para nos ensinar a sua palavra. A paz do Senhor a todos os irmãos, um bom dia. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. E como já foi dito, já foi apresentado o título da lição, hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que traz por título Os prejuízos da mentira na família. Nós vamos entender como se deu a mentira, estudar com um pouquinho de profundidade a passagem bíblica que fala sobre um casal que se uniu para mentir num propósito, porquê da mentira e as consequências dessa mentira para a família, ou seja, para o casal. Mas, ao decorrer da lição, nós vamos ver também a consequência de mentira, de engano, no meio de outras famílias registrados na Escritura Sagrada. A introdução, ela vai nos dizer assim: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava a igreja, cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos não tinham posses. Alguns dos novos convertidos que tinham posses, aliás, negociavam suas propriedades e depositavam dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos, a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Então, nós vamos estudar ao longo da lição, irmãos, e entender que a mentira nunca é um bom caminho. Nunca é um bom caminho, irmãos. E nunca trará um benefício verdadeiro. As pessoas que usam de engano, que mentem, geralmente, às vezes pode até se dar bem, mas é a curto prazo. Mas a longo prazo a mentira vai trazer consequências. A mentira e o engano. Então, o que significa mentira? Mentira é o ato ou efeito de mentir, engano, falsidade, fraude. Ou seja, a mentira é o contrário da verdade. E sendo o contrário da verdade, irmãos, então é o contrário a tudo o que a palavra de Deus ela nos ensina, porque Jesus diz na oração sacerdotal, em João 17, a tua palavra é a verdade. Em João 14, no verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, tudo que é mentira, tudo que é engano,
é contrário à palavra de Deus e é contrário a Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, a mentira para o cristão, irmãos, na boca do cristão ela não deve existir. No Evangelho de Jesus, a palavra vai nos dizer que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então nós vemos, irmãos, que a mentira tem causado estragos devastadores na vida do homem desde o início da história da humanidade. Isso nós vemos lá no primeiro casal, em Gênesis capítulo 3, no verso 13. Lá no final do versículo, a Bíblia vai nos dizer assim: E disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então a mulher ela foi enganada, porque a serpente mentiu para a mulher e enganou a mulher, dizendo que Deus havia mentido. Mas Deus, irmãos, Ele é a verdade. E Ele não pode mentir. A Bíblia vai nos dizer aquele versículo muito conhecido, que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se prometeu, Ele vai cumprir, porque a tua palavra, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Pode passar tudo, mas a palavra de Deus, ela não passa, meus irmãos. Em Gênesis capítulo 3, no verso 6, no final do verso, diz assim: Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e comeu com ela. Então Eva pegou o fruto e comeu, e deu ao seu marido. E o seu marido, a sua família, o seu marido, consentiu naquele erro também, e participou conscientemente. E aqui, irmãos, com o erro do primeiro casal, nós abrimos um paralelo para o erro deste casal que nós estamos estudando em questão, Ananias e Safira. Por quê? Porque ambos, de comum acordo, marido e mulher, erraram e compactuaram juntos do erro, um do outro, e juntos sofreram as consequências deste erro. Mas tudo começou por meio de uma mentira e por meio de um engano. No primeiro tópico da lição, traz por título tópico uma conversão duvidosa. E aí já se inicia fazendo uma pergunta para nós, irmãos. Por que uma conversão duvidosa? Porque, irmãos, as atitudes desse casal revelam que eles não tiveram uma experiência real de transformação de vida, que não tiveram um encontro real com Jesus. Transformação que traz, irmãos, transformação de vida, de caráter e também de postura em todas as áreas da nossa vida. Porque um encontro real, a pessoa que se encontra, tem um encontro real com Jesus, irmãos, a sua vida tem que ter mudança. Não houve nesse casal uma mudança real. Quantos de nós já ouvimos, irmãos, esta frase quando estamos evangelizando alguém? Eu ir para a igreja para ser crente igual aquele crente que eu conheço, que pratica mais coisas erradas do que eu, ou do que muitas pessoas que não frequentam igreja nenhuma? Então, Ananias e Safira, irmãos,
eram esse tipo de mau exemplo na igreja primitiva. Da mesma forma que existem esses maus exemplos na igreja de hoje. Existe, irmão. Pessoas que estão na igreja, dentro da igreja, mas o seu coração está longe de Deus. Está afastado, está no mundo. Como um exemplo da mulher de Ló. Quando Deus ele deu, irmãos, um livramento para Ló, e nós conhecemos a história, Deus deu um livramento para a família de Ló, Deus teve misericórdia, enviou anjos que retirou a família daquela cidade, irmão, que iria ser destruída. Mas Deus deu uma ordem, uma orientação. Não olhe para trás. E quando estavam saindo da cidade, a mulher de Ló, ela olha para trás. E nós conhecemos a história, ela vira, ela se transforma uma estátua de sal. Por que ela olhou para trás? Porque o seu coração ainda estava na cidade de Sodoma e Gomorra. O seu coração amava mais as cidades, as práticas de Sodoma e Gomorra do que a Deus. Assim acontece também, irmãos, nos dias de hoje, e assim acontecia na vida daquele casal, Ananias e Safira. Algumas pessoas, elas até fazem parte de uma igreja, até são membros de uma igreja, irmãos, mas não pelos motivos corretos, não por amarem a Deus, por adorarem a Deus, mas muitas vezes, irmãos, por se sentirem bem naquele ambiente da igreja, por gostar do louvor, da música, até mesmo da pregação, da palavra, são simpatizantes de tudo que acontece dentro da igreja, gostam. Talvez gostam e buscam também conselhos e orientações para alcançar uma prosperidade financeira, talvez para constituir uma boa família, para encontrar uma boa esposa, para encontrar um bom esposo. Mas não porque amam a Deus o suficiente para permitirem que o Espírito Santo ele entre no seu coração e opere essa transformação de vida e de postura. Porque nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo, ele é capaz de mudar a vida do homem, o coração do homem. Mas ele só muda quando o homem ele permite que o Espírito Santo ele venha a agir na vida do homem, meus irmãos. E aí transformando o velho homem, a velha natureza, em um novo homem e uma nova natureza. Passando, irmãos, a viver uma vida pautada na palavra de Deus. E quem sabe chegar, irmãos, a poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que a pessoa seja transformada, que nós sejamos transformados de glória em glória, irmãos, para que possamos viver nas pisaduras de Cristo. Andar como Ele andou, pensar como Ele pensou e praticar as suas obras, obras de justiça. Aleluia. Subtópico 2, a comunhão
na igreja de Atos dos Apóstolos. A comunhão na igreja de Atos dos Apóstolos, ela era uma das maiores características da igreja primitiva, que trazia dentro de si, ou como a motivação maior dessa característica, o amor fraterno. Um amor tão grande, irmãos, tão grande, que era expressado através desta comunhão tão íntima entre os membros da igreja, entre os novos convertidos. Em Atos, capítulo 2, no verso 46, a Bíblia diz assim: e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, todos os dias, irmãos, a comunhão da igreja primitiva, ela se dava nesses seguintes aspectos: perseverando todos os dias no templo, estavam juntos, no templo, orando, partindo o pão em casa, estavam juntos, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Então, quando a igreja ela tem essas marcas, irmãos, essas características, ela está praticando a comunhão e o amor que a igreja primitiva ela praticava. E é um dos segredos, irmãos, do crescimento tão exponencial da igreja primitiva no início da igreja, irmãos. A Bíblia vai nos dizer nesse próprio capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de fazer parte da igreja. Aleluia! Era muitas pessoas se convertendo, irmãos, todos os dias, porque viam algo diferente naquela comunidade cristã. Não era apenas uma religiosidade falada, mas uma religiosidade vivida, com atitudes e gestos de amor ao seu próximo. Os novos convertidos, irmãos, eles tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo foi quem gerou esse sentimento no coração, esse amor no coração dos cristãos daquela época. Somente o Espírito Santo, irmãos, pode gerar esse amor no nosso coração. Um amor generoso e voluntário, como diz na lição. E a maior marca dessa igreja, desse amor, dessa característica de comunhão, era a ajuda mútua. Quando as pessoas que tinham um pouco mais de condições financeiras viam alguma pessoa dentro daquela comunidade cristã passando por necessidade, irmãos, não pensava duas vezes, irmãos. Se desprendia de algum valor necessário para ajudar aquelas pessoas, aquelas famílias que estavam necessitadas. Só que tem um detalhe interessante também, nesta passagem de Atos dos Apóstolos e nesta característica do início da igreja, irmãos. Algumas pessoas se utilizam destas passagens, como Atos capítulo 4, no verso 34 e 35, Atos capítulo 2, verso 46, que nós lemos, que nos mostra esta comunhão, para afirmar que a igreja primitiva, ela praticava e vivia uma espécie de comunismo. Mas essas pessoas estão totalmente equivocadas, irmãos, porque não é isto que esta passagem da Escritura Sagrada ela vem nos afirmar. Porque existem grandes diferenças entre comunismo e esta comunhão que a igreja vivia. Primeira diferença: os cristãos na igreja primitiva, eles repartiam
o que tinha de forma voluntária. Já no comunismo, irmãos, essa partilha não acontece de forma voluntária. Ela é imposta pelo governo e é de modo obrigatório. Segundo, irmão, segunda diferença, as doações, além de serem voluntárias na igreja primitiva, elas não envolviam toda a propriedade privada, mas apenas o que era necessário para a ajuda do necessitado. E terceiro, não exigia nenhum tipo de filiação a nenhum tipo de partido para poder fazer parte da igreja, irmãos. Então existe uma grande diferença entre a comunhão da igreja e o comunismo. O objetivo, irmãos, de tudo isso era ajudar os pobres de Jerusalém. E aqui no final do segundo subtópico diz assim que um exemplo desse espírito de comunhão foi a vida de Barnabé, em Atos 4, no verso 34 e 35. Porque ele vendeu as suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos. E aí, irmãos, quem era Barnabé? Um fato interessante que nós encontramos aqui. Quem era esse Barnabé que vendeu a sua propriedade e entregou todo o dinheiro no pé dos apóstolos? Barnabé, ou José, ele era, irmãos, um respeitado líder da igreja. E nós vamos ver isso lá na frente da igreja, principalmente de Antioquia, uma igreja grande, irmãos. Ele era levita por nascimento, um membro da tribo judaica, que era responsável pelas atividades no templo. Mas sua família se mudara para Chipre, por isso Barnabé não servia no templo. Esse Barnabé também, irmãos, é o mesmo Barnabé que viajou com o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, a partir do verso 1. Esse Barnabé, irmãos, também era primo de João Marcos, ou Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Aleluia! Que quando se separaram, abriram duas frentes missionárias, porque Paulo não queria mais que Marcos fosse com eles na viagem missionária, e Barnabé não desistiu de Marcos. Barnabé volta com Marcos para Antioquia e passa a fazer a obra de Deus juntamente com Marcos e Paulo juntamente com Silas. É este mesmo Barnabé, irmãos, que fez esta contribuição tão grande nos dias da igreja primitiva, em Atos 4, no verso 36 e 37. E isso chamou, irmãos, a atenção de toda a igreja. E eu creio que trouxe até um certo prestígio maior ainda para a vida de Barnabé. Quem sabe existia ali um comentário grande no meio da igreja. Você viu o que Barnabé fez? O ato tão generoso que Barnabé ele fez? Vendendo a sua propriedade e entregando todo o dinheiro na igreja? Então, este desprendimento, no subtópico 3, esse desprendimento generoso de Barnabé foi o que gerou, irmãos, um sentimento de inveja no coração desse casal, Ananias e Safira. Encheram seu coração de inveja. Então eles tiveram a brilhante ideia de elaborar um plano
para ter o nome do casal também, da sua família, para ver esse nome ser elevado no meio da igreja, irmãos, através de uma contribuição, porque eles também tinham posses. Porém, o seu coração era mau. O coração deste casal era mau. As motivações, irmãos, não era a motivação certa. Enquanto Barnabé ele teve um desprendimento no seu coração, este casal tinha o seu coração preso nas riquezas. E por isso, dentro deste plano que eles elaboraram, eles combinaram de comum acordo entre si que eles não iam dar o valor total da propriedade, mentindo, usando de mentira e de engano com a igreja de Deus. Subtópico 4. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Aí, na leitura que nós fizemos, na leitura bíblica, o apóstolo Pedro, Deus dá a ele um discernimento, irmãos, da situação. Entenda que aqui nós aprendemos, irmãos, que Deus ele não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba, como diz aquele versículo. Deus não se deixa escarnecer. Em algum momento, irmãos, a mentira dentro da igreja, até mesmo no mundo, mas principalmente dentro da igreja, trazendo para este exemplo que nós estamos estudando. Principalmente dentro da igreja, irmão, mentira, engano, pode prosperar, mas somente por um momento. Porque de Deus não se zomba. E de alguma forma, irmãos, Deus vai trazer à tona esta mentira e este engano. Porque Deus ele não deixa a sua igreja, a menina dos seus olhos, irmãos, desenganado. Deus ele não deixa. Então Deus ele dá o discernimento para o apóstolo Pedro e Deus ele levanta pessoas dentro da igreja nos dias de hoje com discernimento, irmãos. Talvez a liderança, talvez as pessoas que auxiliam a liderança, ou talvez algum membro da igreja, irmãos, que Deus queira usar para isso. E com esse discernimento, o apóstolo Pedro ele pergunta para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, quando este casal mente, irmãos, ele mente para os homens. Mas entenda que antes de mentir para os homens, ele mente para Deus. E aí vem a pergunta, irmãos: alguém pode enganar a Deus? Não. Porque Deus conhece até mesmo o sentimento do coração. Deus conhece as nossas palavras antes que elas saiam da nossa boca. Como que nós vamos enganar a Deus? E este casal, ele tentou enganar a Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos. Olha o erro deste casal. E dentro, irmãos, desse contexto, dessa passagem, o apóstolo Pedro, ele até argumenta, irmãos, que eles não tinham a necessidade, a obrigação de vender a propriedade e dar todo o dinheiro para os apóstolos, para a igreja, ou para ajudar o necessitado. Justamente porque a igreja não vivia um comunismo. Era de forma voluntária, não era obrigatório. Eles podiam ter pegado esse dinheiro, investido em outra coisa, comprado outra propriedade, feito uma viagem, quem sabe. Mas eles usaram, irmãos, de engano para conquistar aplausos e prestígio dentro da igreja. E existem pessoas também nos dias de hoje, irmãos,
que buscam somente se aparecer, fazem as coisas de uma forma diante dos homens, mas quando os homens não estão olhando, eles fazem e pensam de outra forma. Mas entenda, Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Deus está vendo. Então a mentira e o engano dominaram o coração desse casal para tentar ludibriar a igreja. Mas Deus não deixa a igreja desenganada, irmãos. Deus, ele sempre vai usar alguém para revelar o engano dentro da igreja. Problema da mentira dentro da família. E agora nós vamos ver, irmãos, os problemas e as consequências da mentira dentro da família. Nós falamos no início do problema e das consequências na vida do primeiro casal. Nós abrimos um paralelo com a mentira na vida desse casal e o engano, Ananias e Safira. E agora vamos ver, irmãos, continuar vendo nesse casal e outros exemplos. Então Ananias e Safira, eles imaginaram, irmãos, que podia tirar proveito. Toda mentira que a pessoa conta é porque ela pensa que vai tirar alguma vantagem disso. Toda mentira, irmãos, e é um engano, porque pode tirar uma vantagem a curto prazo. Não foi o salmista quem disse: meu Deus, Senhor, por que os ímpios prosperam? Questionou a prosperidade dos ímpios. Aí Deus olha para o salmista e diz assim: olha para o final dos ímpios. Deus dá uma visão, um vislumbre, e ele pôde contemplar então o final dos ímpios, irmãos, que não é bom. O final para quem mente não é bom. E a mentira na vida do cristão, irmãos, ele revela velhos hábitos da vida mundana. Hábitos este que entristece o Espírito Santo de Deus, porque Deus é a verdade. E a mentira é o contrário. Tudo aquilo, irmãos, que Deus nos ensina. Segundo subtópico, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. E nós sabemos que em todos os momentos da nossa vida cristã, em todos os momentos, a nossa carne e nosso espírito, eles lutam, eles militam um contra si, irmãos. E é o nosso dever não deixar que a carne ela vença, trazendo o velho homem para fora, as antigas práticas para fora. Nós temos a obrigação de lutar contra isso, e a mentira é uma dessas velhas práticas, das práticas do velho homem. Porque, irmãos, no mundo é comum as pessoas mentirem, mas na igreja não. E esta tem que ser, irmão, tem que ser uma das maiores marcas do cristão, irmãos. Falar a verdade em todos os momentos, doa o que doer. Nós temos que ter a responsabilidade, irmãos, de arcar com as consequências, talvez dos nossos erros, talvez de algum erro que seja cometido, mais dentro e em cima da verdade. Porque quando nós estamos na verdade, irmão, contra a verdade, não há argumentos. E isso que é interessante, irmãos, também nesta passagem deste casal, irmãos. Eles mentiram deliberadamente, com um plano de conquistar fama, aplausos. Mas eles tiveram, irmãos,
a oportunidade de se arrepender. Muitos olham para esta passagem e dizem assim, mas muitos cristãos nem conhecem essas passagens, irmãos, porque é pouco pregada na igreja. E muitos cristãos acreditam que Deus nunca faria isso, de matar alguém. Mas Deus, irmãos, Ele preserva a sua santidade. De Deus não se deixa escarnecer. Deus, Ele preserva a sua santidade. Deus, Ele preza por reverência ao seu nome. E por isso Ele não admite, irmãos, Ele não admitiu essa mentira. Mas existe um detalhe muito interessante. Este casal, tanto o marido quanto a esposa, tiveram a oportunidade de se arrepender. O apóstolo Pedro falou por quanto, ele perguntou, chamou o esposo e perguntou, Ananias, por quanto você vendeu essa propriedade? Entenda que antes de Deus expor, antes de Deus punir, permitir que aconteça alguma coisa, irmãos, Deus dá a oportunidade para que a pessoa se arrependa. Mas não aconteceu na vida deste casal. Por isso, ninguém pode dizer assim, Deus foi injusto com este casal, com a morte deste casal. Não, irmãos, Deus não foi injusto, porque Deus, Ele deu uma última oportunidade para que marido e mulher se arrependessem. E o apóstolo Pedro pergunta, por quanto você vendeu, Ananias? Olhando no olho dele, eu creio, irmãos. E Ananias continua, ele decide continuar com a mentira. E nós conhecemos a passagem, a Bíblia fala que ele morre, ele cai ali, e os moços que estavam ali levam ele para enterrar. Algumas horas depois, a esposa chega diante dos apóstolos e o apóstolo Pedro dá essa oportunidade para ela também, irmãos. Safira, por quanto você vendeu aquela propriedade, você e o seu esposo? E ela continua também na mentira. Então, irmãos, isso nos mostra, irmãos, que Deus ele sempre vai nos dar uma oportunidade para se arrepender. E se nós se arrependermos, irmãos, nos arrependermos dos nossos pecados, a Bíblia vai nos dizer que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não apenas perdoa, mas Deus ele purifica, Ele transforma o nosso coração, irmãos. Segundo subtópico, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. E lá, irmão, no final, não se engane, a mentira, João 8, no verso 44, fala que o diabo é o pai da mentira. Olha que palavra forte, diabo é o pai da mentira. E quem pratica a mentira, irmãos? Então, irmãos, que nós venhamos a viver e praticar a verdade, para continuarmos, irmãos, desfrutando das bênçãos de sermos filhos de Deus, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Aqui, irmãos, a mentira e a hipocrisia, dentro da família cristã, ela leva a família ao fracasso. E aqui nós vemos um exemplo claro da vida, da tragédia que aconteceu na família de Acã, em Josué 7. Toda a família sofreu a consequência do erro de Acã. E foi exterminada, irmãos, porque Acã furtou, pegou o que não devia pegar, o que Deus mandou para não pegar. E ele usou de engano, enterrou, mas como na passagem de Ananias e Safira que nós estamos estudando, Deus revelou aonde estava o erro no meio da congregação de Israel. Deus levou, irmão, Josué e os líderes lá no local certinho onde estava o erro.
e encontraram as coisas escondidas. Entenda que não há nada oculto a Deus que não seja revelado. Mas ainda assim, irmãos, há tempo para arrependimento. Também nós vemos, irmãos, que toda essa família morreu por consequência desse pecado. Nós vemos também na vida da família de Isaac e Rebeca, algo parecido que nós estudamos na lição que traz por título Motim na Família, desta mesma revista. Rebeca agora não se une com o esposo, mas se une com o filho, para mentir e enganar o seu esposo, Isaac. Quando nós conhecemos a história, Jacó ele se veste com pelos nos seus braços, no peito, para se passar por Esaú e conquistar a bênção da primogenitura. Ele usou de engano, mas sofreu graves consequências, irmãos. Nós sabemos que as consequências... A Bíblia não fala consequências entre o casal Rebeca e Isaac, mas com certeza teve ali um sentimento de tristeza muito grande por esse engano no coração de Isaac. Teve também, irmãos, um sentimento de ódio no coração de Esaú, que queria matar a Jacó. E também, irmãos, teve a consequência na vida de Jacó, que foi rápida a consequência, irmãos. Ele chegou, irmãos, na cidade do seu tio, do seu parente, Labão, e lá Labão enganou ele, irmãos. Nós conhecemos a história. Então as consequências foram grandes. Então precisamos, irmãos, agir contra a hipocrisia. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. E no texto base da Santa Ceia do Senhor, o apóstolo Paulo nos ensina: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos os momentos da nossa vida nós devemos, irmãos, examinar o nosso coração, examinar nós mesmos. E se encontrarmos erro, irmão, nós precisamos admitir os nossos erros diante de Deus, porque quando nós admitimos, nós conseguimos alcançar, irmãos, o arrependimento verdadeiro. E aí, pedindo perdão, Deus nos perdoa. Não deixe o inimigo agir, irmão, na família. A mentira é uma das maiores brechas que o inimigo ele encontra para entrar e agir no meio da família, irmãos. E quando ele entra, irmãos, ele faz um estrago muito grande. Tiago 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Se nós resistirmos ao diabo, irmãos, ele fugirá de nós. Se a conclusão, irmãos, que nós possamos fugir, irmãos, da aparência do mal. Qual é a aparência do mal? A cultura mundana. Porque a mentira faz parte da cultura mundana, irmãos. E aqui vai nos dizer que onde há verdade, há confiança e há segurança. Por isso nós devemos amar, irmãos, o nosso amigo verdadeiro, aquele que nos fala a verdade, mesmo quando nós não gostamos. E assim é a palavra de Deus, é a verdade, aleluia, que nos confronta, que nos leva ao arrependimento todos os dias e nos ensina o caminho de Deus, irmãos, a fazer a vontade de Deus. A conclusão diz assim: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade.
Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade ainda é e sempre será o melhor caminho a seguir, irmãos. A verdade, porque quando estamos na verdade, Deus está conosco. Quando nós saímos da verdade e entramos na mentira, no engano, Deus não está conosco. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler também um versículo da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, no verso 15, que diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e pratica a mentira. Não se deixe enganar, irmãos. Não existe mentira grande ou mentira pequena. Algumas pessoas justificam, é apenas uma mentirinha. Negativo, irmãos. Mentira é mentira e verdade é verdade. Seja a nossa palavra, como cristãos, servos de Deus, sim, sim e não, não. E não nos desviemos desta verdade máxima das Escrituras Sagradas, irmãos. Que Deus possa continuar, irmão, nos abençoando, abençoando a cada um de nós, e que possamos, através desse estudo, desta lição, vivermos de forma agradável a Deus, praticando e vivendo a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Que assunto tão importante para os nossos dias. Nós vemos como a mentira, que oriunda de Satanás, é uma complicação enorme para quando ela entra no ambiente familiar. Então, irmãos, lutemos contra isso, blindemos nossas famílias, nosso casamento, nosso relacionamento com nossos filhos, para evitarmos, irmãos, a todo custo, a mentira de propagar-se dentro da nossa família e em nossa vida. Meus irmãos, nós caminhamos para o final dessa lição, alegres, porque o Senhor nos ensinou de maneira poderosa, mas eu não posso deixar de fazer um convite especial a você, irmão, irmã, que está nos acompanhando aqui, que tem estudado a palavra de Deus juntamente conosco e que não nos conhece, não nos visitou ainda, não foi cultuar em nenhuma das nossas igrejas. Eu quero deixar este convite. Venha nos visitar. Nós temos culto aqui na nossa sede no Bairro Alto, toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos à noite, e em todas as nossas igrejas nos bairros. Os irmãos encontram cultos às quartas-feiras, às quintas, algumas sextas-feiras, sábado, domingo. Não faltam oportunidades para você nos visitar, para você poder participar desta reunião tão amorosa, ouvir a voz de Deus e com certeza sair muito melhor do que você vai entrar. Então venha nos fazer uma visita, será uma alegria. E também em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Então você, irmãos, é um convidado nosso a estar em uma das nossas igrejas no domingo pela manhã, estudando a palavra de Deus juntamente com a igreja, com os nossos professores, pastores, obreiros, e Deus com certeza falando profundamente ao nosso coração. Você também que é aluno da escola dominical, como eu, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo, passando ao longo deste programa, desta aula, a nossa chave Pix, os números da conta da nossa igreja, e ali você pode enviar sua oferta, o seu dízimo, e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Deus com certeza retribuirá de forma especial essa sua entrega, essa sua disponibilidade em contribuir com a obra de Deus. Certo, irmãos? Com muita alegria nós encerramos a nossa aula, então eu quero te convidar, feche os seus olhos e junto comigo agradeça ao Senhor por esta aula tão maravilhosa. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós somos gratos, Senhor, pelos recursos que nos deste, pela igreja que o Senhor nos deu para te servir. Agradecemos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, pela Tua Palavra, pela nossa família. E que nesta manhã, Senhor, este ensino nos ajude, Senhor, a sermos honestos, verdadeiros,
fiéis a Ti em todo tempo e em toda situação. Ajuda-nos, Senhor, a eliminar a mentira de nossas vidas, de nossa família. Senhor, e que nós tenhamos em Ti a firmeza e a certeza da nossa salvação. Que nós agradeçamos ao Senhor de maneira única e especial, confortados pelo Senhor. E em nome de Jesus, gratos. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos encontraremos daqui uma semana em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe, meus irmãos.